Amados, boa noite. Boa noite. Marcos Serafim, boa noite, meu amor, boa noite. Domingo, primeiro domingo de setembro, de dezembro, que bênção. O ano passou. O ano passou e a gente tem que agradecer a Deus todas as oportunidades que temos tido nessa vida. E cedo, reunião no CEFAC, à tarde, eleição da nova diretoria, Dona Val vai de secretária, como sempre, e é o que eu gosto de fazer. Agora à noite, nosso encontro espiritual. Então, como a gente precisa agradecer, não é? E o Marcos, boa noite, meu amor. Ele está falando boa noite a todos com muito amor. Isso, Marcos. Hoje pela manhã falei sobre isso, viu, Marcos? Sobre a amizade e o amor verdadeiro que Jesus teve para com os seus apóstolos e que nós temos que para com todos, não é? Já que somos a varinha da videira. Boa noite, Gláucia. Gostou muito das palavras de manhã. Sabe, Gláucia, a gente vai amadurecendo e eu gosto muito do Caminho, Verdade, Vida e eu ouço o Arthur Valadares, é um ótimo palestrante aqui de São Carlos, mas hoje veio na minha cabeça a palavra amigo. Então, você ouviu bem o que eu quis dizer de tudo isso daí. Boa noite, Lenise bonita, linda, tudo de bom, boa noite. E vamos nós para a nossa última lição de Quando Voltar a Primavera. É o 4º livro que nós estamos vendo. Fica no YouTube, entende? Tem uma Ana Paula, um amor de pessoa, está colocando no YouTube. E agora, o próximo livro, eu vou pedir para ela colocar, é só põe assim o título, número 1, não? E vai dando certo. E a gente vai continuando nessa bênção. Oi, filha. Boa noite, amigos, mãe, queridos amigos. A Sueli está lembrando, Sueli, que dia 29 nós fizemos 95 anos, né? A nossa casa. Hoje foi a eleição também. A equipe de trabalho ficou a mesma, graças a Deus. É uma casa de amor, né, Sueli? Precisa voltar para Ibitinga. Vanessa Prado, amanhã vamos nos encontrar. Juninho vai tocar 3 músicas, depois eu combino com você, tá bom? Vamos lá. Que Jesus abençoe você. Abençoe os seus familiares. Abençoe o seu lar, o seu trabalho. Oh, que Jesus abençoe todas as pessoas que te cercam. Ilumine a sua mente, as suas atitudes, as suas decisões, porque precisamos dele muito, muito, muito. E vamos então para a nossa última lição, linda. E até eu comentei hoje no centro que o Divaldo ainda fez, graças a Deus, dessa série, o último livro. Vai demorar para a gente chegar até ele, porque nós vamos entrar no 5º livro, e esse é o 11º que eu vou citar, chama O Essencial. O essencial, quem que é? Jesus, entende? Então vamos nós lá, sobre a fortuna de
Tamar. É o último dessa série, que a gente vai ver com muito amor, que traz para a gente também muitos esclarecimentos e convites para a melhora nossa. Oi, Ana, boa noite, linda, boa noite, boa noite. Vamos ver lá. A Fortuna de Tamar. Também essa página não está em nenhum capítulo do Novo Testamento. É uma história que a Amélia capta e passa para nós. Ela vai ser a Tamar e Jesus. Rose Cantarim, boa noite, princesa, boa noite. Vamos ver lá. A Fortuna de Tamar. Entra comigo na personagem, na história, no momento, para ver como que vocês vão sentir como que funciona. Tamar era jovem e, não obstante, requestrada pela ilusão da carne, prostituída, vivendo intermináveis horas de prazer. Sentia-se em solidão, padecendo angústias sem nome. Silvia amada, falei com você agora. Amanhã vai ser uma noite gostosa, se Deus quiser. Então, a Tamar, ela gozava das delícias da matéria, como uma prostituta, mas o que adianta? Sentia, de repente, uma solidão, uma tristeza, um vazio existencial. E quantas pessoas têm carro, têm casa, é belo, é isso, é aquilo, e não está contente, falta alguma coisa. Existe. E a Tamar vivia assim. Da casa dela, onde vendia luxúria e despertava paixões, podia ver além da porta formosa a entrada serpenteante que desaparecia entre os crestados cerros fora da cidade, na direção de Jopa. Então, a casa de Tamar era afastado, mas era entre árvores frondosas e, vamos supor assim, num lugar bem agradável, não? Meditando, não poucas vezes, se perdia em interrogações sem respostas que mais a machucavam. Eu tenho tudo. Eu tenho o prazer que eu quero, o homem que eu quero, o dinheiro que eu quero, os viajantes já vêm na minha porta. É tudo assim, estava fácil. Mas por que não ficava bem? Por que não era feliz? Por que começava a perguntar, mas que vida é essa? Mas que vida é essa? O que eu quero? O que está faltando? Aí você calcula assim uma moça, naquela época, cabelos longos e desfilando nos cetins, as almofadas, nos veludos, e dinheiro à mão cheia, tá? Desfrutava de vários serviçais, mas não estava bem, mas não estava bem. Aí, ela sonhara sempre com a felicidade e despertava no desespero. Então, chegava um cara, dinheiro, possessão, pererê, mas ia embora, e agora? Que tristeza, não tem graça. Acalentara um lar e vivia numa casa acetinada, almofadada, numa casa aveludada. Não era um lar, é diferente. Ambicionara o amor,
o amor verdadeiro do olho no olho que nós temos falado. Mas o que adiantava? Recolhera o vazio no coração. Não tinha nada bom, nada, absolutamente nada. Aqueles pareciam-lhe dias intrigantes, misturavam-se nas informações que lhe chegavam em certas opiniões sobre a figura de quem? Do Rabi, do Messias, que havia padecido o flagelo na cruz, sem conseguir restaurar a liberdade de Israel e de seus continuadores. Toda a fala da Amélia, ela quer abrir a nossa mente para que possamos entender o quê? Que os judeus esperavam o Messias, porque é citado no Velho Testamento, tá? Zacarias e outros. Tá? E só que eles almejavam que esse Messias iria destronar o Império Romano. Eles não iriam pagar mais impostos. E acontece que chega um que é um amor, que é só pureza, que é só luz, que é só doce, que só acode, e que tem o quê? Seus amigos, pastores, pescadores, gente pobre. Hã? Então, ela, como todos os judeus, também pensava que um dia iria aparecer o Messias e libertar o povo. E ficou sabendo de Jesus que padecera na cruz porque não entenderam a mensagem dele. É um ponto. O segundo, a população sofreu uma obsessão coletiva pela fascinação, o que existe. Um fala uma coisa, você acredita naquilo e todo mundo vai daquele lado. Existe isso. A fascinação coletiva. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Olha, era uma complicação. E ela, então, ficava... E o seu dinheiro ia aumentando cada vez mais. Mas de boca em boca, os comentários desencontrados afligiam e perturbavam a doce Tamar. Nada estava bom. Com tudo, com dinheiro, com vida desregradíssima, a luxúria absoluta, vinho capitoso, uma série de coisas. E aí, ela ouvira falar do Rabi, que morreu e que havia ressuscitado. Mas depois de uma derrota, e veio a vitória da ressurreição. Então, ela estava por dentro. Oi, Mauro! Mauro, agora eu vou lembrar seu nome. Boa noite, meu amor. Boa noite para a nossa família espiritual. Sim, boa noite, amor. Sem saber, Tamar, sem saber como explicar-se as notícias que lhe alcançavam o espírito em torno daquele estranho martirizado Jesus, não é? Parecia um unguento balsâmico depositado em feridas do seu sentimento atormentado. Cleus, amor, boa noite. Vocês calculem, desculpa, vocês calculem uma moça nova, 24, 25 anos, com tudo isso. E aí recebe essa notícia do Cristo.
Ela não sabia o que pensar mais. E ela colhera impressões de transeuntes que a ele se referiam impressionados, de servos comovidos, e através das suas companheiras de ilusão, ela se inteirava que remanesciam de Jesus os companheiros que se ergueram de abrigos no caminho, foram acudidos desventurados nos caminhos distantes, ficou sabendo do cego de Jericó, do paralítico de Cafarnaum, da mulher samaritana, da água da mulher samaritana. Ela sabia tudo. A Tamar inteligente, mas usando inadequadamente o seu físico. Muito bem. Todas as vozes referiam-se à solidariedade que ali existente aconteceu naqueles ásperos dias. Ela ouviu o seguinte: olha, os leprosos foram cuidados, só um voltou para agradecer. Ela ouviu o que eu falei agora. Um cego de nascença, Jesus chegou para ele: o que você quer? Eu quero ver, veja. Sabe? Ela ficou sabendo de tudo isso. Além do que, na casa de Simão Pedro, foi feita a primeira casa do caminho. Aquela casinha foi aumentando, alimentava as viúvas, as crianças desamparadas, os leprosos passavam os unguentos. Ali era a casa do consolo, era a casa do auxílio, naqueles dias horrorosos, onde quem tivesse lepra tinha que se esconder debaixo de uma rocha lá, receber a comida por um cesto jogado, ficava ali até morrer, entendeu? E ela ficou sabendo de toda a fraternidade que Jesus fez com tudo e com todos, nos seus 3 anos e meio ensinado. Ela ficou sabendo. E ali, na casa em que eles se reuniam, embora as diferenças naturais, todos eram iguais. Era o que Jesus começou a implantar. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos filhos de Deus perante o universo. Todos teremos o mesmo fim. Você sabe disso, entende? Ninguém é melhor que o outro. Então, Jesus começou a colocar isso naquelas mentes de judeus que só queriam o dinheiro, a pujança, o poder. E aí ela ficou sabendo. Crianças órfãos, desvalidos e enfermos, olha, vinham até sobre o telhado e eram acudidos, entravam na casa e recebia toda a caridade necessária, a cura quando era possível, e ali viviam em salutar convivência. E se falando em salutar convivência, vamos nós aqui. Oi, Estela, boa noite, feliz domingo, sim. E nós, lembrando, pensando em salutar convivência, vamos também refletir. Tem hora que parece que nós temos tudo e não temos nada. Por quê? Porque é o seguinte,
nós nascemos para conviver com as pessoas através do amor. É muito difícil, entendeu? Você, na sua casa, se você tem uma laboriosa, uma trabalhadeira, não conviver com ela. Traz uma água, faz isso, faz aquilo. Então, essa convivência salutar é muito importante. E a gente esquece, porque nós precisamos do outro a toda hora. É sempre, entende? Então, vamos ver lá. E ela, então, a Tamar, o que ela pensava? Ficou sabendo de tudo isso? Anelava por ir ter com eles. Por quê? Tinha tormentosa sede de Deus. E calcula conhecendo o Rabi. Ela, aquele vazio que eu falei desde o começo, não é? Não desejava a Tamar receber repreensões ou chamar atenção pela vida que ela levava, porque era uma vida infrutífera, era uma vida desregrada, era uma vida nada. Ela não queria isso, porque ela sofria a carência do entendimento fraterno. Precisava ofertar-se numa oportunidade. Porque ela era só o quê? Usada. E ocorre o mesmo hoje, com uma juventude despreparada espiritualmente, que às vezes a menina com 14, 15 anos engravida, troco de nada, nem sentiu nada, passou para o ato. Veja, então, a Tamar, ela era carente, ela precisava do entendimento fraterno, de alguém que falasse só, eu te amo, sem crítica. Sem crítica, é necessário. E aí, então, sem maiores inquietações, mas nos meados de Nissan, abril, quando a relva verdejante estava cheia de miosotes azuis e as rosas também apareciam no cume das montanhas, ela foi visitar Simão, o apóstolo do caminho. O Simão, aquele que vocês sabem, Jesus falou, Simão, tu me amas? Oh, claro que eu amo, mestre. Simão, mas tu me amas? Porque ele sabia que Simão iria negá-lo. Mas depois, sempre vamos completando a história, depois que Jesus ressuscitou e ele apareceu para todos e entrou lindamente e falou, a minha paz vos dou. Não recriminou ninguém e orientou a todos, os 11 menos Judas, é claro, que havia se enforcado, que divulgasse a boa nova, que soltasse o evangelho. Não perguntou, você me negou, você me abandonou lá na cruz, você não fez isso para mim. Só ficou João, o João Evangelista, que era mocinho, só ele. Ele não criticou ninguém, gente. Olha que lição que Jesus nos dá. E aí, depois que ele orientou, todos tomaram o rumo de divulgar a boa nova, divulgar o evangelho, essa bênção em nossas vidas, entende? E aí, então, a Tamar sabia que ele já tinha partido, não? Mas o Simão continuava com a sua casa, a casa do caminho. Ele havia ficado na região e continuado os trabalhos a duras penas. Simão estava lá. Então, ela foi visitar Simão. A Tamar deu um jeito e foi.
E a casa estava cheia. É de criança, é de velha, é de doente, é de trôpego, é de maltrapilho, e arrumando, e cuidando, e lava aqui, e lava lá, e cuida a ferida, e dá comida. Era uma coisa, um acudindo o outro, um acudindo o outro. E aí ela se aproxima e olha para Simão. E quando ela olha para Simão, há uma descrição da Amélia que diz: a face do velho pescador, já sulcada pelo sol, crestada pelo sol, e também tórrido, porque ele era pescador, contrastava com os 2 olhos brilhantes de criança confiante, enquanto a cabeleira quase neve emoldurava-lhe o rosto, dando-lhe uma autoridade moral. Você vê que bonito? Chegou, viu o Simão. Aquele que havia negado, mas continuou trabalhando. Continuou dignificando o Evangelho. Não? E ela, a Tamar, misturou-se aos ouvintes do entardecer, porque ela não chegou e falou: quero falar com você. Ela ficou por ali, embrulhada em panos, coisas e tal, sem dar muito a entender quem era ela, não? Ela misturou-se aos ouvintes que estavam naquele ambiente grande, parecia vamos supor assim, um auditório, que não é isso, da construção, um local amplo. E ela escutou, fascinada, o que ele estava falando. Porque é o seguinte, meus amores, às vezes nós precisamos, quando eu falo nós, eu digo eu também, ouvir uma fala, uma palavra fortalecedora, uma palavra de consolo, para você levantar o moral, para você levantar o seu ânimo, para você mudar de rumo, novas perspectivas. Então, ela escutou o sermão, fascinada. Pairavam, Amélia linda, pairavam no ar dúlcidas emoções, enquanto estranho magnetismo penetrava os espíritos todos, atingindo-os profundamente. Porque você, quando você vai a um templo cristão, pode ser católico, crente, evangélico ou espírita, quando você está voltado para ouvir, pode ter certeza que veio uma boa palavra nos templos cristãos. E assim, nos atinge profundamente. Constitui para nós, se vocês quiserem saber, eu acredito, uma energia fortalecedora, uma força inacreditável. Não é que você tomou uma vitamina, não, é espiritual. Mas é só no centro espírita? Não. Em todos os templos cristãos. Né? E mesmo na nossa prosa da noite, se você está agora meio tranquilo, ou depois vai ouvir uma hora essa live, a hora que vai lavar uma louça, está lá compenetrado, a mesma coisa vai acontecer com você. Você vai ser envolvida pelas energias fortalecedoras. Então vamos ver lá. Então, aquele magnetismo do Simão penetrava a todos. Até as crianças ficavam quietas. Sônia amada, boa noite, minha princesa. A conversação edificante do velho discípulo
de Jesus, Simão Pedro, era feita de recordações carinhosas. Não era uma pregação maçante, não. Coisas deliciosas de se ouvir. A palavra escorria-lhe dos lábios como o licor adocicado de uvas maduras. Que pula, como a Amélia fala, como era a prosa do Simão, a doçura que era isso. Veja bem, a musicalidade da palavra encorajava os desesperados, os desnorteados, e dava uma diretriz renovadora. Acontece conosco. Muitas vezes estamos sem prumo, uma doença que chega, como a gente passou aqui em casa, tantas e tantas, parece que você não acha saída. Mas quando você ouve o Evangelho, quando você ouve uma página, quando você escuta, você se modifica. Você se modifica. Você passa a ter esperança. Mas ninguém fala você tem esperança. Passa a ter. Isso envolve você, envolve. E é por isso que os nossos maravilhosos aí, Divaldo, Chico, aí vemos Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, estavam velhinhos, doentes, tudo lutando. Que força é essa? É de Deus. E então, havia ali, naquela fala, essa colocação de mudança da criatura. Ouvindo aquilo, iria haver uma mudança. E a Tamar estava lá, esperançosa, porque já vimos tudo dela, era aquilo lá. E aí, então, Simão Pedro começa. Jesus não ergueu a voz para criticar o infeliz, antes, porém, para exprobar a infelicidade, e tinha sempre os braços abertos para todos os que estivessem dispostos à redenção. Ele começou falando que Jesus não fazia crítica para ninguém, absolutamente para ninguém. O que ele fazia era abrir os braços, chamando, convidando, mudança. O recomeço que o Chico fala, não? E aí ele continua. Sua mensagem constituía uma bússola e um medicamento, uma esperança e uma certeza. Gente, cada substantivo, cada adjetivo, cada colocação que você fica atordoado. Sua mensagem constituía uma bússola, um caminho, um remédio, uma esperança e uma certeza que tudo, mas tudo tem solução. E às vezes nós precisamos dessa palavra. Você, eu, todos nós precisamos dessa palavra, da esperança em dias melhores. Tem muito por se fazer, por acontecer. E o Pai sabe tudo. Deus sabe tudo. Aí o Simão Pedro fala, quantos escutavam a sua palavra e jamais a esqueciam. Tanto é que isso ficou gravado e a Amélia está transferindo para nós.
quais pirilampos estelares, embora houvesse nuvens borrascosas, suas palavras continuavam fulgurantes nos céus da mente. E hoje também estamos nisso, com as palavras de esperança dele. E vai penetrando na nossa mente. Não vou mentir para você. Meus amigos, meus filhos aí da espiritualidade, irmãos espirituais. Às vezes eu termino uma live, desligo, vou chorar. Que me toca, me toca, me toca. Entende? E é isso que acontecia com aquele povo da época. Não? E aí, o Simão Pedro continuou falando. Negado, não reclamou. Traído, não reagiu. Crucificado, não se rebelou. Não existiu em tempo algum, por tudo que a gente tenha visto, estudado, lido, uma criatura, um espírito dessa ordem puro que fez isso. Negado, não reclamou. Ele não falou, Pedro, você me negou. Ele não falou. Traído, não reagiu. E ele disse na Santa Ceia, um dentre vós eu serei traído. E aquele que me trair vai molhar o pão no vinho e vai comer. Na hora, Judas molha o pão, põe na boca e sai correndo. Já estava com os 30 dinheiros. Entende? Então, é de uma sabedoria infinita. Crucificado, não se rebelou. Estava lá. Mas você já pensou Maria vendo isso, gente? O que é isso? E ainda falou, Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam mesmo. Éramos, naquela época, espíritos na infância. Não conhecíamos, não sabíamos nada. Entende? Oi, Josiane, Shelley. João, meu amor, João. Eu não vi a Kátia ainda aqui. Boa noite, João. Então, veja bem. Ele está contando, o Simão Pedro está contando. Amou indistintamente. Em particular, os opositores e adversários. Hoje cedo, na página do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, a gente falou do amor ágape. O que é esse amor? É o amor incondicional, que não pede nada em troca. É o amor pelo amor. Mas o fulano não me ama. O problema é dele. Eu amo. Eu continuo. E eu ainda lembrei, nada de amizades tóxicas. Alguém que te faz mal, ame, mas fica longe, não precisa ficar junto. Por quê? Faz mal. Na outra vida vai nascer filho. Pronto, acabou, conserta. Veja. Então, tudo isso, amou indistintamente. Principalmente aqueles que eram contra ele. Ele conseguia fazer isso, Jesus. E o Simão está contando. Ele que era o amor não amado, como a prejudicar sem palavras que a felicidade consiste em ajudar a sofrer, conquanto liberte os desavisados e comprometidos com os erros das terríveis amarras
da alucinação e da desdita. O caso da Tamar era esse. Parecia que ela era livre, mas não era. Ela é prisioneira dos seus defeitos. Não possuía virtudes, mas uma preocupação na mudança. Estava buscando, estava procurando. E ela, confiante. E aí, Simão ainda continua. O Rabi cercou-se de mendigos, é verdade, de mulheres inditosas. Maria de Magdala, lembra da história dela? Vocês lembram bem? Ele não criticava nenhuma prostituta, não. Ele não criticava nenhum cobrador de impostos, não. Porque, gente, a cada um segundo suas obras. Você é o responsável pela sua caminhada, meu Deus. A gente é responsável. Mas fulano morreu, está nos braços do pai. Não está, não. Se não fez o bem, não está, não. Vai ter que fazer uma caminhada na espiritualidade. Voltar, reencarnar, resgatar o que fez de errado, de feio, para depois ir evoluindo e melhorando. É a lógica. É a lógica. Então, Simão ainda falando, ele cercou-se de mendigos, mulheres inditosas, salteadores, mas não construiu um reino de párias e de vagabundos, não. Todos que entravam na sua faina, na sua luta, ali, quando eram beneficiados, passavam a colaborar. Eram trabalhadores. E quantos deles, ricos, que em o conhecendo, o que fizeram? Deram da sua riqueza, distribuiu e foram segui-lo. Como aconteceu com Zaqueu, lembra? Trepado lá na árvore, no sicômoro, queria ver Jesus. Quero conhecer esse homem, ele era baixinho, quero ver. Hoje eu vou jantar na sua casa. E aí aquela correria. E só naquela prosa ele entendeu que precisava dividir a sua fortuna e trabalhar pelos menos favorecidos. Então, vocês vão vendo quanta fala necessária para nós hoje. Sair do comodismo, entende? Não é fácil, mas precisamos. Então, veja bem, mas não havia grupo de vagabundos, ladrões, que alimentavam ali e depois ia fazer anarquia. Não, havia uma mudança moral, E aí, Simão ainda fala, ao invés de aumentar párias e vagabundos, ele elaborou nessas almas uma experiência de felicidade que inaugurava o reino de Deus em cada coração. Olha que lindo. Oi, Sebastiana Bueno, boa noite. Boa noite, boa noite. Ela está pondo. Com certeza, cada um colhe o que planta. A semeadura é farta. A colheita é obrigatória. Joana, querida, boa noite. Então, aquelas pessoas mudavam do ponto de vista espiritual. E experimentava com esse trabalho, com essa doação, com essa caridade, com essa mudança, uma felicidade sem fim. É o que experimentou Chico Xavier, 92 anos. É que viveu Teresa de Calcutá, tendo 2 roupas, uma no corpo e uma lavando. É que viveu a irmã Dulce, 15 anos, sentada na cadeirinha, com efizema pulmonar, mas
fundou o Hospital dos Pobres lá na Bahia. É uma felicidade que ninguém pode avaliar, porque a felicidade que a Tamar tinha, não, era um vazio existencial. Tinha púrpura, tinha cetim, tinha veludo, tinha tudo, mas faltava aqui, não tinha nada, era infeliz. E aí, então, Jesus, com isso, inaugurava o reino de Deus, quer dizer, a colocação espiritual em cada coração. Era pobre, simples, estava muito bom, não tinha problema, não tinha loucura, não? E a Tamar ouvia tudo deslumbrada. Sim, agora a Amélia que fala, sim, pensava, aquele era o reino de vitórias que eu busco. É isso que eu quero. Eu não quero esse cetim, esse budô, esse dinheiro, esses homens. Não é isso. Eu quero essa felicidade que esse povo tem. E quantos de nós também, hoje, século XXI, não é? Estamos ainda infelizes com tudo. Porque falta aqui. E aí, diz Amélia, ela buscara Jesus por torpes caminhos, por caminhos pobres, e debatendo-se nisso daí. Foi buscando, foi buscando, foi buscando. Terminada a oração de Simão Pedro, à medida que as pessoas falavam ao ancião iluminado, Tamar, a jovem inquieta, aguardou que as cinzas do crepe da noite amordecessem a claridade do poente, e quando a sala estava imersa em silêncio, que envolvia o velho ancião Simão Pedro, acercou-se e falou, dominada em lágrimas. A fala dela. Senhor, tenho necessidade de Deus. Eu sou impura. Sonho com amor e estou corrompida. Na minha indigência de pecadora, escutei o chamado para a liberdade, mas eu sou escrava. Ai de mim, que sou desditosa, meretriz, e nada posso fazer, nada sou. Que infelicidade! Que desabafo, né, gente? Que desabafo. Simão Pedro, com aquela bondade, disse, minha filha, Jesus, porém, é a porta da redenção e a via libertadora. E é por isso que nós, da nossa família espiritual, João Carlos, nós estamos vendo essas histórias. Por quê? Nós precisamos de Jesus hoje mais do que nunca. Diante da turbulência, do corre-corre, do dá, não dá, o dinheiro, o trabalho, o desacerto, nós estamos precisando de Jesus. Nós temos necessidade dele de uma forma contumaz. Os desacertos familiares, as doenças que chegam, o dinheiro que não dá, a perda de emprego, as injustiças que você vê hoje no campo socioeducacional. Então, tudo isso, a gente precisa dele.
dele. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a via libertadora. E é por isso que há 30 anos a gente tinha uma classe no educandário. Hoje tem 12. Tem 12. Hoje tem 300 crianças. Não é difícil, não é impossível. Tem que seguir Jesus e ver essa porta de redenção e essa via libertadora para toda a problemática que você tem, família espiritual linda. É Jesus, não adianta. Simão Pedro explicou bem para Tamar, ela com toda a reclamação, mas ele é a porta. Mas ele falou, eu sou a videira, vós sois o ramo da videira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem jeito. E por que que nós estamos num marasmo da preguiça, do conforto? Nós estamos. Nós não arrumamos tempo para Jesus. 10, 15 minutos, uma oração. Entende? E aí, a Tamar diz, eu desejo a luz, mas estou abraçado nas trevas. Eu ambiciono a honra, mas eu sou uma podridão. O que eu vou fazer, meu amigo, dessa vida desditosa? Gente, aí o Pedro fala, que lindo, para nós. Todos começamos da treva para a luz, do tormento para a paz, do arrependimento do erro para a realização do bem. Não há alternativa senão começar hoje e agora, trocando mamão por Deus, trocando o bezerro de ouro pelo cordeiro da mansuetude, trocando toda essa bravata, toda essa prostituição que você está, pela pureza lirial. Não confraternizam quem? A mentira e a verdade, a doença e a saúde. Necessário definir-se para nós, escolher enquanto há tempo. Eu acho de uma profundidade maravilhosa para mim e para vocês da nossa família, que sempre é tempo para recomeçar. Lógico que nós não vivemos essas desditas, mas muitas vezes temos a má palavra, o mau olhar, olha com raiva, com ódio. Faz do orgulho, da vaidade, do orgulhismo o seu passaporte, quando tem que ser humilde, quando tem que tratar bem todo mundo, quando que entender que todos somos iguais perante Deus. E que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eu não sei por que a gente não ama. Veja só o que o Simão falou para ele. Não há alternativa se não começar hoje e agora. Não tem jeito. E nós já começamos, graças a Deus, faz tempo.
ouvindo dessas falas. Porque fica sempre alguma coisa para depois, para amanhã. Olha, fica no subconsciente. Necessário definir-se, escolher enquanto há tempo. Lembra daquela história da velhinha que procurava o Divaldo? Ele contou para nós. Seu Divaldo, eu estou com 70 anos. Quando eu ficar mais velho, eu venho ajudar aqui na mansão no caminho. Ah, minha senhora, tudo bem, tudo bem. Passam 10 anos. Seu Divaldo, 80 anos, eu agora estou assim, dói um pouco o joelho, mas quando eu ficar um pouco mais velha, eu venho aqui. Tudo bem, tudo bem. Cadê o tempo dessa mulher, Jesus do céu? 90 anos. Seu Divaldo, então, agora não. Agora a senhora pode trazer a cuidadora de idosos com a senhora e pode vir. Pronto. Quanto tempo nós perdemos? Não visitamos o lar dos idosos. Não visitamos as crianças nos contraturno escolar. Não, quanta coisa nós deixamos de atender num bazar beneficente, numa aula diferente, quanta coisa. Até quando? Não sei, mas está aqui. Escolher enquanto há tempo. E aí, a Tamar fitou Simão, que parecia aureolado de uma luz estranha, e saindo da hesitação que a vencia, resolveu, a destra nervosa, no tecido custoso de uma caixa dourada, tomou as moedas que tilintavam e colocou nas mãos do pescador. Então, ela estava com muito dinheiro. E ela pegou, catou tudo, pôs na mão dele. E falou para ele, olha o que ela falou. É a minha riqueza, o fruto do prazer da véspera. Todas as moedas de ontem aí estão. Rogo-lhe que as transforme em pães e socorro. Ela foi tocada, ela foi chamada, ela foi acordada. Olha que lindo. Hã? E aí, Simão Pedro olhou em derredor e falou, meu Deus, mas e agora? Se alguém vem pegar aqui, não? E aí ela completou. Dei tudo aos filhos de mulheres como eu. Por quê? Tantas possuíam filhos, mas iam se prostituir e abandonavam os filhos. Dei aos filhos de mulheres como eu, que não conhecem as mães desvairadas, que não souberam ser mães. Guarde-as, minha filha, falou o apóstolo. Não as quer em razão da sua origem, porque foi onde vocês sabem. E aí, talvez sejam as mais valiosas, porque estão manchadas pelo suor e pelo sangue da minha aflição, falou ela, que desejo transformar em senda renovadora. Primeiro passo para o reencontro comigo mesma. Fique com as moedas, tenha dó de mim, eu não quero. Olha que lindo, olha que espetáculo, que bênção, que transformação, que chamada. Com o peito opresso e a garganta entumecida, Tamar foi penetrada pela suave expressão do fiel servidor do Cristo, Simão, que igualmente emocionado saiu, banhando-se pela luz das estrelas faiscantes
que apareciam no infinito, levando as moedas para dar às mães desditosas. A partir de então, diz Amélia, a partir de então, entre as mãos que se movimentavam para socorrer na casa do caminho, em nome de Jesus, estavam as outrora aos cuidados das mãos de Tamar, a antiga meretriz, que encontrou o reino de Deus e deu-se integralmente a ele, transformando a fortuna da ilusão em riqueza de paz. E assim nós encerramos esta obra maravilhosa com este conto, tirando daqui várias reflexões para o nosso dia a dia. Sempre é aquela fala: vamos nos definir, vamos reagir, escolher enquanto há tempo. Não dá para esperar mais. E que é mais? Jesus é a porta da redenção, é a porta libertadora. Amados, encantado com essa história aqui, emocionado até o último fio de cabelo. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o mestre, o amigo, o companheiro. Ah, meu Pai. Espíritos protetores de toda a nossa família espiritual, de todos aqueles que buscam ouvir tais ensinamentos. Benfeitores espirituais amados, tantos, que lutam sem cessar, para que haja luz e paz no planeta. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida. Obrigado, obrigado por esta reencarnação, esta trajetória. Obrigado para a evolução do nosso espírito, Jesus. Obrigado também pela família que formamos, a família abençoada. Obrigado. Obrigado, obrigado pelo lar, pelo aconchego, pelo canto. Obrigado. Obrigado por tudo que nos cerca. E obrigado até pelas dores, porque vão burilando nosso espírito no entendimento das coisas. Obrigado. Mas agora, com muito amor, eu peço, Jesus, vem ter conosco. Jesus, abençoa e fortalece o físico, o espírito e o perispírito de todos. Que a saúde se faça, meu Pai. Abençoai os familiares de todos os nossos irmãos. Os que estão juntos, os que estão distantes, abençoai. Ilumina o lar de cada um. Que seja o canto de bênçãos,
o trabalho de cada um, o ganha-pão. Mestre amado, pedimos também, dê-nos sabedoria para entender dessas colocações que a Amélia nos apresenta através de Divaldo Franco. Que encontrem essas prosas guarida em nossos corações, para que possamos mudar enquanto é tempo, meu Deus. E assim, enquanto oramos, você que atravessa algum problema, peça. E Ele, o Mestre, vai fortalecer. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom e reprime nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossa alma e fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor todas as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Que tenhamos uma linda noite, a excelência da semana. Fiquem com Deus e podemos dizer, vencemos mais uma etapa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O meu carinho, o meu amor. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.